Hoje damos uma olhada nesta descoberta na selva amazônica. Os pesquisadores acreditam que encontraram o que pode ser o cemitério mais antigo já descoberto no sudoeste da Amazônia. Escondido no norte da Bolívia, na região de planície de Mochos, na selva amazônica. Este local contém sepulturas que têm no mínimo 6.000 anos de idade e provavelmente são mais antigas. Enterrados aqui estão 5 humanos, bem como as conchas de caracóis e os ossos de peixes e vários mamíferos. Essa descoberta é mais importante, pois ele acreditava que a criação deste local foi há 6.000 anos, o que muda totalmente a linha do tempo de quando acreditávamos que as pessoas haviam começado a construir assentamentos na Amazônia. As escavações ocorreram nas ilhas da Floresta, como a Ilha do Tesouro, o Chacra e São Pablo. Durante a estação das chuvas, a savana de planícies de Mochos costuma ser inundada, mas essas ilhas eram um refúgio perfeito para os antigos amazônicos que escapavam das águas das enchentes. De acordo com os pesquisadores, é provável que essas ilhas tenham sido utilizadas como assentamentos sazonais. Os enterros, junto com o resto de comida descartáveis e evidências de incêndios, são considerados comportamentos territoriais de uma sociedade mais assentada. Durante o período do Holoceno inferior ao Médico, os colonos em planícies de Mochos eram considerados caçadores-coletores. Com esta recente descoberta, no entanto, os pesquisadores acreditam que este grupo pode ter estabelecido a base para sociedades mais complexas na região 10.000 anos antes do que se pensava. Essas descobertas sugerem que as populações indígenas remanescentes da Amazônia são descendentes de geração de habitantes que não só se adaptaram e transformaram essa paisagem tropical, mas também o fizeram de maneira sustentável, diz José M. Capriles, professor assistente da Universidade Estadual da Pensilvânia, principal autor do estudo via e-mail. Ao descartar esses resíduos nas ilhas e retornar constantemente para estadias prolongadas, a antiga população indígena, sem saber, alterou a composição do solo, resultando em crescimento de vegetação mais densa e maior elevação do solo nas ilhas. Quando começaram a esgotar seus recursos forrageiros, de acordo com Capriles, eles se voltaram para a domesticação de plantas como amendoim, batata doce e mandioca. As gerações posteriores emergentes da área promoveriam esse conhecimento de manejo da terra por meio da construção de estradas, túmulos e outras obras de terraplanagem. Certamente, haverá outras descobertas feitas na Amazônia a respeito de civilizações antigas. Essas descobertas continuarão a alterar nossa compreensão de como os humanos moldaram a floresta tropical, de acordo com Capriles. Mesmo a paisagem mais primitiva que vemos hoje não é o resultado da ausência de humanos nesses biomas, diz ele, mas de práticas extensas de paisagem que, em conjunto com a mudança da paisagem, moldaram a diversidade cultural e biológica. Hoje pegamos uma tábua da Babilônia que escapou de ser decodificada. Novas descobertas e avanços em nossa compreensão do mundo ao nosso redor nem sempre são lineares. Às vezes, descobrimos algo que significa que devemos alterar o que pensávamos que sabíamos. Às vezes, descobrimos algo que preencherá uma lacuna em nossa linha do tempo. O mundo está sempre mudando, dando-nos mais pesquisas sobre nosso passado, nosso presente e nosso futuro aqui na Terra. De argila babilônica, datando de 3.700 anos, foi identificada como a tábua trigonométrica mais antiga e precisa do mundo, sugerindo que os babilônios venceram os gregos antigos na invenção da trigonometria em mais de 1.000 anos. A tábua, conhecida como Plimpton 322, foi descoberta no início de 1900, no que hoje é o sul do Iraque, mas os pesquisadores sempre ficaram perplexos sobre qual era seu propósito. Graças a uma equipe da Universidade de Nova Gales do Sul, na Austrália, o mistério pode ter sido resolvido. Mais do que isso, o método babilônico de cálculo de valores trigonométricos poderia ter algo a ensinar aos matemáticos hoje.
Nossa pesquisa revela que Plimpton 322 descreve as formas de triângulos retangulares usando um novo tipo de trigonometria, baseada em porções, não em ângulos e círculos, disse um dos pesquisadores, Daniel Mansfield. É um trabalho matemático fascinante que demonstra um gênio indubitável. Especialistas estabeleceram logo no início que o Plimpton 322 mostrou uma lista de triplos pitagóricos, conjuntos de números que se encaixam em modelos de trigonometria para calcular os lados de um triângulo retângulo. O grande debate tem sido sobre para que serviam esses triplos. São apenas uma série de exercícios de ensino, por exemplo, ou são algo mais profundo? A matemática babilônica usava uma base 60, o sistema sexagonal, como os marcadores de minutos em um relógio, em vez da base 10 ou o sistema decimal que usamos hoje. Aplicando modelos matemáticos babilônicos, os pesquisadores conseguiram mostrar que a tábua teria originalmente 6 colunas e 38 linhas. Eles também mostram como os matemáticos da época poderiam ter usado o sistema. Hoje vamos dar uma olhada neste sítio arqueológico descoberto recentemente. A água pode esconder muitos segredos, seja um conto bastante estranho ou um artefato afundado e fora de vista. Para muitos mistérios, as respostas estão abaixo do nível da superfície, com a água escondendo pistas, respostas e objetos. Quando uma seca secou a água no reservatório da represa de Mossul, no Iraque, ela expôs as ruínas de uma cidade antiga, que data da Idade do Bronze. Incluía um palácio com paredes preservadas a uma altura de 7 metros. No interior, tinham câmaras que uma vez tinham sido decoradas com murais pintados. Arqueólogos recentemente disseram em um comunicado. Os cientistas dataram o local chamado Kemune da época do Império Mitanni, um reino do Oriente Próximo que governou partes da Síria e do norte da Mesopotâmia do século XV ao século XIV a.C. Apenas 3 outros locais deste período contêm palácios de Mitanni, e todos eles foram encontrados nos confins do Império. Oferece intuições sobre a vida no centro do reino de acordo com a declaração. Os baixos níveis de água na barragem de Mossul em 2010 revelam pela primeira vez vislumbres tentadores da estrutura submersa. O palácio ficava a apenas 20 metros do Tigre, com vista para o rio de uma posição elevada na margem, e uma parede inclinada do terraço sustentava o lado oeste do palácio. Ao norte fica o resto da cidade, de acordo com pesquisas arqueológicas realizadas em torno das ruínas. A equipe escavou parcialmente 8 quartos, alguns dos quais foram pavimentados com lajes de tijolo queimado. As pinturas nas paredes rebocadas do palácio mantiveram traços de tons vivos em vermelho e azul. Estruturas importantes construídas pelo Império Mitanni, como este palácio, eram provavelmente decoradas com murais coloridos. Mas poucos exemplos sobreviveram até o presente, tornando a descoberta em Kemune uma sensação arqueológica. Também foram descobertos dentro das salas do palácio 10 tabuinhas de argila com inscrições cuneiformes Mitanni, uma das primeiras formas de escrita que os especialistas estão traduzindo na Universidade de Heidelberg, na Alemanha. De acordo com uma tradução escrita em uma das tabuinhas, o local provavelmente era a antiga cidade de Zaquico. Referências a esta cidade aparecem em registros históricos que datam a cerca de 1800 a.C., sugerindo que Zaquico ficou no vale do rio Tigre por pelo menos 4 séculos.